tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a performance, tá? Como aumentar a performance ou a velocidade do site. A primeira coisa que você precisa fazer, na verdade, é identificar a situação atual do seu site, tá? Como ele está se comportando, qual é a performance dele atual. E para fazer isso, você pode utilizar algumas ferramentas online. Eu, particularmente, recomendo 4 ferramentas. Você tem o PageSpeed, que é uma ferramenta do Google, tá? Aqui a gente tem a URL do PageSpeed. Você pode usar o GTmetrix, tá? O GTmetrix, que também é uma excelente ferramenta. Ele utiliza o PageSpeed e a ferramenta também do Yahoo para poder avaliar o desempenho do seu site. Tem o Pindom, tá? Que é uma outra excelente ferramenta. A ideia de usar várias ferramentas é porque elas dão pareceres diferentes, tá? Então você pode ter um relatório um pouco mais detalhado se você mesclar as informações dessas ferramentas. E tem a Web Page Test também, que é uma excelente ferramenta e pode te dar algumas outras considerações a respeito da performance do seu site. Então, depois de utilizar uma dessas ferramentas, você pode começar, por exemplo, com o GTmetrix, tá? E você vai obter uma nota, geralmente você obtém uma nota, tá? O PageSpeed, ele trabalha com uma nota que vai de 0 a 100, então ele sempre vai te dar um percentual, por exemplo, 70 de 100, 80 de 100, enfim. Você não precisa se preocupar em atingir 100%, tá? Porque isso realmente é assim, uma coisa um pouco mais avançada e você precisa ter um conhecimento um pouco mais específico de servidores, sobre configurações de cache, enfim, para você pensar em chegar a 100%, tá? Mas se você tiver aí uma notinha verde, geralmente fica verde, ou acima de 80%, você já tem um desempenho bem interessante, tá? Mas enfim, dito isso, e depois de testar o desempenho do seu site utilizando essas ferramentas, a gente pode falar sobre algumas considerações, alguns fatores que eu acho importantes quando você deseja aumentar a performance do seu site. Tá? A primeira coisa que eu gosto de falar sempre é sobre a escolha de um bom host, tá? Uma boa empresa de hospedagem, um provedor de hospedagem, enfim. Existem muitos provedores de hospedagem, tem muitos bons. Eu aqui citei apenas 3. No entanto, existem outros servidores muito bons também. Mas, em primeiro lugar, eu recomendo a DigitalOcean, tá? Uma empresa que eu tenho utilizado há algum tempo, e a liberdade de gerenciamento do servidor é muito grande. À medida que ele te dá liberdade, ele também dificulta um pouco, porque você tem que configurar tudo manualmente, tá? Então é um pouquinho complexo e você precisaria de um tutorial para seguir caso você quisesse hospedar o site na DigitalOcean, tá? E você vai criar lá o seu servidor, enfim. Mas em compensação você tem um gerenciamento bem completo desse servidor. E se você souber configurar direitinho, você vai ter uma performance assim muito interessante, tá? Uma performance bem legal utilizando a DigitalOcean. Se você não entende nada de servidores, não entende muito da parte técnica em relação à hospedagem de servidores, você pode considerar usar a WP Engine, tá? Uma empresa que oferece um serviço chamado hospedagem gerenciada. E aí você não precisa esquentar a cabeça muito com a questão da performance e nem as questões mais técnicas do servidor, tá? Que eles vão cuidar disso tudo para você. Porém, o custo da engine é um pouquinho maior, tá? Geralmente fica aí na casa dos US$ 29 aproximadamente, tá? Então é um custo um pouco mais elevado. Se você está buscando custo, pretende ter um pouquinho de qualidade, eu recomendo a HostGator. Apesar de muita gente falar mal da HostGator, dizer que o suporte não presta, enfim. Eu particularmente uso a HostGator há bastante tempo e se você souber usar direitinho, você vai ter
muito pouco problema ou nenhum, tá? Na HostGator. Então, para uma hospedagem compartilhada por um custo bem acessível, a HostGator eu acho que pode te atender perfeitamente. Dito isso, a outra coisa que eu costumo falar é sobre a escolha de um bom tema ou framework, tá? De preferência que seja o mais otimizado possível. Dependendo de onde você vai comprar esse tema, ele geralmente vem lá dizendo se é otimizado para SEO, se a performance, a velocidade é otimizada, enfim, tá? Então isso é bem relevante também. E aí você tem três situações aí que você pode encontrar bons temas ou frameworks, tá? Tem a Elegant Themes, que é uma boa empresa aí para você adquirir temas. Em relação ao custo-benefício, é bem interessante. Então, você consegue comprar aí muitos temas por um valor muito baixo. Tem a Filmforce, que é particularmente aonde eu compro os meus temas. Tá? Tem temas muito bons lá, basta você saber procurar e ler um pouquinho das descrições e comentários, reviews dos temas. E se você pretende utilizar um framework, você tem o Genesis, tá? Que se eu não me engano é da Studio Press, não tenho certeza. Mas é um framework bem interessante. Se você não entende nada de framework, tá? Se você é bem iniciante, então você pode adquirir um tema simples aí sem ser um framework, tá? Outra coisa que eu gosto de recomendar é que você escolha também um bom plugin de cache e minification, tá? Isso vale até para que você, como a sugestão que eu te dei para o tema, tá? Escolha um bom plugin de um bom desenvolvedor, que isso já vai te evitar bastante problema, tá? Geralmente essa codificação desse plugin vai ser um pouco mais otimizada, tá? E até por questões de segurança também, como a gente já falou no outro vídeo. Mas dentre os plugins de cache, tem dois gratuitos, que é o W3 Total Cache e o WP Super Cache, que são dois plugins gratuitos que eu recomendo, tá? Se você tem um pouquinho mais de conhecimento ou um pouquinho mais de paciência, vale a pena você utilizar o Total Cache e aí você só vai ter um pouquinho de trabalho para encontrar um bom tutorial para seguir e configurar direitinho, mas ele te oferece muitas opções e se você configurar ele muito refinadinho, você consegue ter um excelente desempenho utilizando o W3 Total Cache, tá? Se você utiliza hospedagem compartilhada e não tem muito conhecimento e paciência para configurar um plugin de cache, você pode utilizar o Super Cache também, que é um plugin excelente e gratuito. Se você quiser investir num plugin de cache que é excelente, pode te dar um resultado também incrível em relação ao desempenho, tem o WP Rocket, tá? Que é um plugin que tem se mostrado aí uma excelente opção em nível de performance. Tem alguns outros plugins que você pode analisar, por exemplo, o Auto Optimize, tá? É um plugin interessante que vai te ajudar nessa questão do minification aí, tá? Vai otimizar seu HTML, o JavaScript e o CSS. Tem o Speed Booster Pack, que é um plugin que faz várias coisas, então você pode testar, tá? Você não necessariamente precisa instalar mais de um, tá? Você pode ir testando e vendo qual que te dá o melhor desempenho. Outra dica que eu dou também é sobre a habilitação da compressão gzip, tá? Então, se você quiser utilizar um plugin, você pode utilizar o gzip Ninja, se eu não me engano, esse é o nome do plugin. E você pode testar isso nesse site aqui, tá? checkgzipcompression.com. Ele vai fazer o teste, tá, da compressão. Isso aqui vai ajudar também a melhorar bastante o desempenho, tá? Para identificar plugins que estão comprometendo o seu desempenho, se é que há algum plugin que esteja comprometendo o desempenho, tem o P3, tá? O Profile. Então você pode instalar esse plugin e ele vai fazer uma análise dos plugins que estão instalados no seu site e vai dizer se esses plugins estão comprometendo muito o desempenho ou não. Na verdade, ele vai avaliar cada plugin e vai te dizer
o quanto cada um compromete do carregamento do seu site, enfim, vai te dar algumas informações relevantes. E se você tiver alguma compreensão e paciência para isso, quiser pesquisar algum tutorial na internet também, você colocar o JavaScript no rodapé, ou seja, na parte de baixo do seu site, tá? E o CSS você colocar na cabeça, no topo do seu site, tá? Geralmente na tag head. Outra coisa que você pode fazer e pode ajudar aí na questão do desempenho é usar uma Content Delivery Network, tá? Uma rede de distribuição de conteúdo, e isso daqui pode te ajudar também a ganhar um pouquinho na questão do desempenho, porque ele trabalha distribuindo o conteúdo, apresentando o conteúdo, utilizando um servidor mais próximo do usuário. Então, ele diminui a rota, tá? É um pouquinho técnico, mas ele encurta, vamos dizer que ele encurta a distância percorrida, o caminho, digamos assim, tá? E dessa forma você consegue ter um ganho de performance. Se você quiser, você pode utilizar uma CDN chamada Max CDN, que eles também têm um plugin, e particularmente eu utilizei essa CDN aqui e achei bem interessante, tá? E houve sim um ganho de desempenho. Você pode também criar sua própria CDN, então você vai precisar encontrar algum tutorial na internet que vai te guiar sobre como criar sua própria rede de distribuição de conteúdo, tá? Outra coisa que você precisa se preocupar sempre é com a otimização das suas imagens e vídeos. No editor de imagem ou no editor de vídeo, que você trabalhe com formatos e compressões de forma que fique o mais otimizado possível, sem comprometer completamente a qualidade, é claro, tá? Então, se você estiver utilizando o Photoshop, você vai utilizar aquele recurso de salvar para a web, e você vai fazer um controle da qualidade versus otimização. A questão do vídeo também, você exportar com o formato de vídeo que seja um pouco mais otimizado, adequado aí para o que você pretende fazer. Em relação às imagens, você pode fazer essa otimização também automaticamente utilizando um plugin aí que é o WP Smartsheet, um plugin, se eu não me engano, do Yahoo, que na verdade é uma ferramenta que ajuda a otimizar suas imagens automaticamente. Então, à medida que você faz upload dessas imagens, o próprio site, o próprio plugin já vai fazer a otimização dessas imagens, tá? Em relação a vídeos, áudios, slides, PDFs, enfim, outros tipos de mídia, você pode hospedá-los externamente, tá? Então, a gente viu lá quando a gente falou sobre gestão de conteúdo e criação de posts, você viu que basta você colar o link do YouTube que ele incorpora vídeo, você pode colar o link do Vimeo, enfim, para áudio tem um SoundCloud, tem outras mídias sociais de conteúdo também. Tem os SlideShare, os slides, os PDFs, enfim, isso aí você pode colocar na nuvem, tá? No Google Drive, no Dropbox ou Box, enfim. Você decide em relação a isso. Mas se você puder hospedá-los externamente, você pode ter um ganho de performance também, tá? Mas isso é uma coisa que você pode testar também. Outra coisa importante é a otimização do seu site ou das suas páginas, especialmente a sua home, porque geralmente a gente faz o teste com o domínio, né? Então ele varre a sua home. Então você pode ter algumas medidas básicas aí para poder otimizar a performance do seu site otimizando a sua home. Então, em vez de mostrar o post completo, como alguns sites fazem, você pode apenas mostrar o resumo desses posts, tá? O WordPress ele oferece um boxezinho lá na edição do post, você pode até lá naquelas opções de tela e habilitar, caso não tenha, que é a opção de resumo. Então você pode criar um resumo para o post, tá? E ele vai mostrar esse resumo em vez de um texto um pouco maior. Tá? Você pode reduzir o número de posts que aparece na sua home, você pode remover widgets desnecessários. Outra coisa que não vai influenciar diretamente a sua home, mas é sempre recomendado, que é remover plugins inativos e também widgets que estejam inativos, tá?
e mantenha o mínimo possível. Não adianta você encher de conteúdo, comprometer o desempenho do seu site e você perder seus visitantes por questões de desempenho. A outra coisa que eu sempre recomendo é otimizar sempre o seu banco de dados. E tem dois plugins excelentes para fazer isso. Tem o WP Optimize e tem o DB Manager, tá? Então esses dois plugins aí podem te ajudar a otimizar o seu banco de dados. Outra coisa interessante, mas que pouca gente se atenta, eu sei que isso é um pouquinho mais avançado, mas é você desativar o hot link do seu conteúdo, tá? O que seria isso? Isso geralmente ocorre quando outros sites linkam para recursos do seu site, tá? Então imagina que alguém viu uma imagem do seu site, copiou a URL e postou lá no conteúdo dele. Isso vai ficar fazendo requisições ao seu servidor. Então, isso compromete também o desempenho do seu servidor, já que é uma máquina física, tá? Você tem que pensar nisso. É uma máquina física e ela tem uma memória, tem um processador. Então, se você tiver vamos dizer assim, outros sites explorando os recursos do seu servidor, com certeza você vai ter um comprometimento, tá? Especialmente se for compartilhada a sua hospedagem. Então você pode adicionar algumas linhas aí no seu htaccess, tá? Que podem corrigir, podem ajudar, melhor dizendo, sobre essa questão do hotlink, tá? Aqui nessa linha que você vai substituir pelo seu domínio, tá? E aqui, caso você esteja utilizando aí o feed burner, tá? Você vai colocar aqui o endereço do seu feed, tá? Você pode utilizar também um conteúdo um pouco avançado, mas você pode utilizar o Experience Header para recursos estáticos, tá? Então você precisa adicionar algumas linhas no htaccess também para que você possa trabalhar com essa questão da inspiração, tá? Das imagens, enfim. Isso daqui pode também ajudar no desempenho do seu site. Tá? Outra coisa é ajustar as imagens do Gravatar. Então a gente viu lá nas configurações de discussão que você pode configurar a imagenzinha de avatar, tá? Ou Gravatar. E aí você pode não usar uma imagem, não usar nenhuma imagem, tá? Deixar vazio lá. E isso aí, dependendo da quantidade de comentários que você tenha, pode te fazer ganhar um pouquinho mais em desempenho. Ok? Outra coisa que você pode fazer é usar o lazy load, tá? Para as imagens. Isso vai fazer com que apenas as imagens acima da dobra sejam carregadas. E as imagens serão carregadas à medida que você vai descendo e visualizando essas imagens. Então, isso geralmente te ajuda a ganhar desempenho, mas você também precisa testar, tá? Você pode utilizar um plugin chamado jQuery Image Lazy Load, tá? Que é um plugin que vai te ajudar a trabalhar com essa questão do lazy load, tá? Seria como se fosse um carregamento preguiçoso, tá? Enfim, então isso aí pode te ajudar um pouquinho. E outra coisa que você pode fazer aí em nível de área administrativa, digamos assim, é controlar a quantidade de revisões. Então, toda vez que você faz atualizações no seu post ou página, ele vai gerando revisões, tá? Como se fosse cópias automáticas daquele conteúdo ali e ele permite que você restaure essas revisões. Geralmente ficam ali, dependendo da quantidade de vezes que você atualiza, pode ficar ali uma quantidade absurda de revisões. Então você pode controlar isso através de um plugin chamado Revision Control, ou você pode editar o seu arquivo de configuração do WordPress usando um define lá, que é o WP Post Revisions aqui. Usar entre 2 e 3 revisões, eu acho que já é o suficiente para você trabalhar com essa questão das revisões, tá? Caso seja necessário. Outra coisa que a gente viu lá nas configurações de discussão é sobre os pingbacks e trackbacks, tá? Eu não falei lá sobre desativar, mas se você quiser aumentar um pouquinho mais o seu desempenho, você pode desativar isso, tá? Esse é um recurso que pode ser interessante, mas também pode ajudar a comprometer um pouquinho aí o seu servidor. Então,
recomendo talvez que você desative lá os pingbacks e trackbacks, lá nas configurações de discussão, tá? Isso aqui também é um conteúdo avançado, mas sempre que possível, substitua o PHP por HTML. Eu botei aqui quando necessário, tá? Tem um link aqui que fala um pouquinho sobre isso, tá? Mas isso aqui é uma coisa realmente um pouco mais avançada e caso você vá trabalhar com PHP, ok? E você pode usar e testar também a integração aí com o Cloudflare, tá? O Cloudflare é um serviço online que te oferece aí CDN, te oferece cache, oferece várias ferramentas que podem ajudar no desempenho, mas você precisaria de um tutorial aí para seguir para poder implementar o Cloudflare com o W3 Total Cache ou com o próprio WordPress e utilizar o plugin de cache, tá? Então, isso pode te ajudar também. Então, claro que tudo isso aqui é teste, então você pode ir utilizando uma após a outra e testando, vendo qual que ajuda aí o seu site a ganhar performance, tá? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Basta você seguir aí esse roteiro aí de algumas coisas que eu acho importante quando se trata da questão do desempenho do site. E é isso. Faça bom proveito e espero que você consiga aumentar bastante a performance do seu site. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.